Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vou falar sobre a permutação com elementos repetidos. Sempre quando a gente vê lá a permutação simples, né, surge a dúvida de quando eu tiver letras repetidas, por exemplo, ou números repetidos, como é que eu resolvo o exercício, né? Então, nesse caso, não dá para usar a permutação simples para calcular o número de anagramas, eu vou ter que usar a permutação com elementos repetidos. Então, para isso, a gente tem uma fórmula que eu vou mostrar na página a seguir aqui, ó. Então a fórmula é essa aqui, ó, que diz o seguinte, ó: se em um dado conjunto um elemento é repetido A vezes, outro elemento é repetido B vezes, e assim sucessivamente, o número total de permutações que podemos obter é dada por. Então aqui eu tenho uma fórmula, né, P de N, A, B. Então aqui o N vai ser o número total de elementos que eu vou ter, e aqui é o A, o B, o C, quantas letrinhas eu tiver ali, vai ser o número de vezes que cada um vai aparecer repetido. Pode ter só um repetido, pode ter dois, pode ter três, e assim sucessivamente, tá? Então a fórmula é calculada assim, em cima eu vou ter o N fatorial, e embaixo eu vou ter A fatorial vezes B fatorial. Se eu tiver um terceiro com letras ou números repetidos, eu vou ter o C fatorial e assim por diante. Então, como é que é a fórmula, né? Ó, então, a aplicação dela, né? Então, no caso aqui eu tenho, ó, P de 5, que o 5 seria o número de elementos, né? Eu teria 5 elementos. O 3 aqui, número de repetidos de algum elemento, o A, o B, o C, né? O 2, número de vezes que eu vou ter repetido, e aqui a aplicação da fórmula, então, ó. Então, N fatorial, 5 fatorial, dividido pelo A, que seria o primeiro aqui, 3 fatorial, vezes o B, que seria o 2 fatorial. Aqui nesse caso a gente não está vendo quais são os elementos que estão repetidos, é só para ver a aplicação da fórmula, né? Então como é que eu resolveria aqui, ó? 5 fatorial, assim como é na permutação simples, a aplicação é parecida, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu sempre vou até o maior que eu tiver embaixo, aqui no denominador, ó. Que no caso aqui é o 3 fatorial. E o 2 fatorial eu resolvo. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então fica bem mais fácil aqui, ó. Eu vou cortar o 3 fatorial, tá? Então eu vou ficar aqui com 5 vezes 4, que vai dar 20, e embaixo 2 vezes 1, que vai dar 2. Ó. Então 20 dividido por 2, eu vou ter aqui então 10. Então no caso desse aqui seria 10 anagramas. Então vamos ver o primeiro exemplo aqui, exemplo 1, que diz o seguinte: quantos anagramas podemos obter a partir das letras da palavra parar? Então já dá para perceber aqui que eu tenho duas letras A e duas letras R. Tá? Então é bem a situação de permutação com elementos repetidos. Então, como a palavra parar possui 5 letras, mas duas delas são repetidas 2 vezes cada, na solução do exemplo vamos calcular P de 5, 2 a 2 aqui, ó, 2,2, tá? Então, eu tenho 5 aqui, que é o N, o número de elementos é 5, são 5 letras, tá? Aqui o A, então, é 2, porque eu tenho duas letras A, né, por exemplo, e aqui o B seria 2, porque eu tenho duas letras R, tá? Então, em cima eu vou ter o N fatorial 5 fatorial aqui, dividido por A fatorial, que seria o 2 fatorial, vezes o B fatorial, que seria o 2 fatorial também, tá? Resolvendo aqui, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então aqui os dois eram iguais embaixo, né? Eu só vou cortar esse 2 com esse 2 fatorial aqui e vou resolver o outro, que seria 2 vezes 1. Então em cima eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60, 60 por 2, então aqui nesse caso eu vou ter 30 anagramas com a palavra parar. Então, portanto, o número de anagramas que podemos formar a partir das letras da palavra parar é igual a 30. Bom, exemplo 2. Em uma caixa com 4 bolas amarelas, 3 bolas vermelhas, 2 bolas azuis e uma bola verde, pretendo colocá-las em um tubo acrílico translúcido incolor, onde elas ficarão umas sobre as outras na vertical. De quantas maneiras distintas poderei formar essa coluna de bolas? Então essa é bem a situação que eu vou ter vários que são repetidos. Então 4 amarelas, né? 3 vermelhas, 2 azuis e uma verde, ó. Vai ficar assim, ó. São 10 elementos. Aqui o A seria o 4, o B seria 3, o C seria 2 e o D seria 1. Aplicando a fórmula, eu vou ter assim, ó. Em cima o N fatorial, que é o 10 fatorial, dividido pelo A fatorial, que é o 4, 4 fatorial, vezes o B fatorial, que é o 3, vezes o C, que é o 2, vezes 1, que é 1.
Tá? Então aqui eu vou o 10, para simplificar ali, eu vou fazer o 10 até o 4, que eu vou poder cortar com esse 4 aqui que é o maior. Sempre procura cortar com o maior ali para simplificar o máximo possível, né? Então aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E eu vou cortar com esse 4 aqui, ó. Os outros eu vou resolver. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. Então eu vou resolver essa multiplicação aqui no denominador e essa multiplicação aqui no numerador. Aqui em cima, então, deu 151.200 e no denominador deu 12. Então, 151.200 deu 12.600 permutações. Tá? Exemplo 3. De quantas maneiras podemos empilhar 7 livros, sabendo que há 3 livros exatamente iguais? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o n igual a 7 e o a igual a 3. Só tem um que está repetindo aqui, que é esses 3 livros iguais aqui. Então, o a é 3. Aplicando a fórmula, né, n fatorial dividido por a fatorial. Então, eu vou ter aqui, então, 7 fatorial dividido por 3 fatorial. O 7 eu vou ir até o 3 e vou cortar com aquele 3 que está no denominador ali. Então eu só tenho que fazer a multiplicação do 7, do 6 vezes 5 vezes 4 e vai me dar o resultado. Mas eu quero resolver o 7 fatorial em cima, quero fazer do 7 vezes até o 1 e embaixo eu quero também fazer o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Tem diferença? Não, o resultado vai dar igual. Mas fazendo isso eu estou simplificando, né? Imagina que às vezes o número é bem grande aqui, o número de elementos, né? E aí o número de multiplicações ali é maior. Então se eu puder simplificar antes, melhor. Agora, quero resolver em cima e embaixo, a divisão vai dar 2 números maiores em cima e número maior embaixo, e o resultado vai dar o mesmo. Tá? Então nesse caso aqui a permutação deu 840 maneiras, né, de empilhar esses 7 livros aí. Tá? Exemplo 4. O número π com 10 algarismos, aí no caso eu não estou considerando a vírgula, né? Seria, na verdade, seria 13,14, 15, né? Ele tem infinitas casas decimais aqui, então com certeza a gente não está apresentando todas as casas, né? Nem teria como, mas estamos colocando alguns algarismos do número π aqui e sem a vírgula, e queremos calcular o número de permutações com esses 10 algarismos aí. Então dá para ver que eu tenho alguns números que estão repetidos ali, tá? Então aqui, ó, o número 1 aparece 2 vezes, então o n de 1 aqui vai ser igual a 2. O número 3 aparece 2 vezes, então o n de 3 também é 2. O número 5 aparece 2 vezes, então 2 também. O número 2 aparece uma vez só, olha aqui, ó, só tem um número 2, então é 1. O número 4 também só aparece uma vez, ó, o número 4 só tem 1, ó. O número 6 aparece uma vez, ó, daqui ele, ó, só 1. E o número 9 aparece uma vez também. Ó. Então aqui eu coloquei, ó, o número 2 aparecia 2 vezes. Ó. Aqui então, o número 2, desculpa, o número 1 2 vezes aqui. Ó. O número 3 também tem ele 2 vezes. O número 5 está aqui um, aqui está o outro. Ó. E os outros aparecem uma vez só. Então, vou aplicar a fórmula ali, ó. Então, olha o que acontece, ó. O A tem 2, o B tem 1, o C tem 2, o D tem 1, o E tem 2, o F tem 1 e o G tem 1. Então aqui tem bastante situações, né, de repetidos, tem uns que só tem uma vez, né? Então aqui o N é 10 fatorial, e aqui então eu vou aplicar a fórmula ali da permutação, né? Eu vou ter que ir até, nesse caso não tem muita saída, eu vou ter que fazer do 10 até o 2 fatorial, né? Não vai me adiantar muito a simplificação ali, mas vou ir até o 2 aqui, então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E vou cortar com aquele então do denominador ali. E vou resolver o resto da multiplicação. Então em cima deu esse número bem grande aqui, dividido por 4, né? Então o resultado aqui da minha permutação deu 453.600 permutações. Exemplo 5. Bom, o exemplo 5 é uma questão do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e diz o seguinte: uma rede é formada de triângulos equiláteros congruentes, então o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, né? E eles são congruentes, que todos os triângulos que eu tenho nessa minha malha aqui são iguais, conforme essa representação abaixo aqui, ó, tá? Então, no caso aqui, a formiga vai sair do ponto A e vai ir até o ponto B, tá? Percorrendo esse caminho.
Então vamos ver como é que ela faz isso, né? Que está querendo saber aqui, ó, o que diz assim, ó, uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B sob os lados dos triângulos, né? Então ela vai fazer isso aqui, ó, vai vir por aqui, de repente vai vir esse caminho aqui, esse outro aqui, ó, vai e tem que percorrer o menor caminho possível aqui, né? Então vamos determinar qual é esse menor caminho possível aqui. Aqui tá as opções, ó. Então vamos chamar aqui de H maiúsculo lado horizontal, que seria caminhando nesse sentido aqui, ó, e o lado do triângulo em diagonal, que seria caminhando assim, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? Horizontal H, diagonal D aqui, ó. Então a formiga saindo do ponto A e indo para o ponto B, andando sobre os lados desses triângulos e percorrendo sempre o menor caminho, é necessário realizar um percurso total de 4 lados na horizontal e 2 lados na diagonal, ou seja, 4H e 2D. Ó. Então, porque ela tem que fazer isso aqui, ó, ela tem que percorrer aqui, ó, horizontal, diagonal, horizontal, diagonal, horizontal, horizontal. Então, verificando que eu vejo que tem 4H e 2D, sempre, não importa o caminho que ela escolher aqui. Então, aqui, ó, 4H, ó, número de caminhos diferentes será a quantidade de sequências distintas que podemos fazer com H 4 vezes e D 2 vezes. Então, eu vou ter vários conjuntos aqui, vários subconjuntos, né? Ó, por exemplo, eu posso ter horizontal, diagonal 3 vezes e diagonal. Esse é um dos caminhos que ela pode fazer. Como é que seria esse caminho, né? Ó, horizontal, diagonal, horizontal, horizontal de novo, horizontal e diagonal. Essa seria uma das opções, mas eu posso ter várias opções aí, né? Ó, esse seria o caminho H 3 vezes D. Ó, aqui eu posso ter outra opção, ó, viu que eu mudei aqui a sequência, ó. Horizontal, agora ela vai percorrer diagonal, horizontal, diagonal, horizontal, horizontal. Essa é outra situação. Outro exemplo aqui, ó, horizontal 2 vezes, horizontal, horizontal, diagonal 2 vezes, horizontal 2 vezes. Outra situação. Tá? Então, utilizando a fórmula, podemos determinar o número de sequências distintas formadas com 6 letras. Tá? São 6 letras que eu tenho ali, né? Sendo 4 letras H, o A então é igual a 4, e 2 letras D, o B é igual a 2, na minha fórmula da permutação com elementos repetidos. Tá? Então aqui está o A, B, o N é o número total de letras ali. Ó. Então são 6 letras, N fatorial, dividido pelo A, que é 4 fatorial, vezes o B, que é 2 fatorial. Então aqui é cálculo igual aos outros, né? Aqui eu vou ir até o 4 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui embaixo, então, eu posso cortar esse 4 com esse 4, tá? E vai sobrar só o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ou seja, 30 dividido por 2, 15 caminhos possíveis, né, menores caminhos possíveis que essa formiga pode percorrer do ponto A até o ponto B.